Senhor, nós viemos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Eu faço a mesma oração de todos os pregadores, que o Senhor esteja comigo, que seja o Espírito Santo de Deus a falar através da Tua palavra, do Teu Evangelho, Deus, que é o poder de Deus, e que nessa noite faça tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor, que haja salvação, que haja cura, que o Senhor transforme os nossos corações, as nossas vidas. Nós estamos aqui para ser submetidos à Tua palavra, ser confrontados por ela e sairmos daqui, Senhor, edificados, cheios de fé e transformados. No nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Você pode se assentar. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16. Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 16. Você achou bem? Mateus 19, 16 diz o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui, amém. O jovem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Essa pergunta nos apresenta uma fome, uma busca, um desejo no coração daquele jovem. A Bíblia nos diz que todo ser humano possui em seu coração o desejo pela eternidade. Onde está isso? Eclesiastes 3:11 diz: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não devemos esquecer que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência terrena. Quando Deus criou o homem, Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O barro, ele volta para a terra, mas o nosso espírito foi criado pelo sopro de Deus. Nós saímos de dentro de Deus, e se saímos de dentro daquele que é eterno, o nosso espírito, portanto, também é eterno. Por isso, tanto aquele jovem quanto cada um de nós temos esse anseio pela eternidade. E talvez você que está aqui, ou você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, nessa transmissão, você tem essa mesma fome desse jovem, desejando saber sobre o seu futuro, desejando saber sobre o seu destino final. E essa é uma pergunta importante, e que todo ser humano sábio deve fazer: onde irei passar a minha eternidade? E quem vai morar no céu, diga aleluia, né? Essa dúvida também permeava o coração do discípulo Tomé, que certa feita indagou a Jesus assim, em João 14, versículos 5 e 6,
Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este mesmo episódio de Jesus com o jovem rico, ele é contado nos 3 primeiros evangelhos. São os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas citam essa passagem. No evangelho de Lucas, nós vemos a revelação, nós vemos a denúncia de outro movimento do coração daquele jovem. Em Lucas 18, versos 21, diz assim: você conhece os mandamentos. Jesus diz a ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem responde a Jesus assim: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ou seja, o jovem, ele acreditava que cumpria todos os mandamentos. Ele diz a Jesus: eu tenho obedecido tudo, Senhor, desde a minha adolescência. E aqui, com esta resposta, o jovem, ele denuncia o seu coração cego, o seu coração ignorante a respeito de si mesmo. Nós podemos até nos achar muito cultos, inteligentes, mas basta uma pergunta, uma fala de Jesus para que o nosso coração ele seja revelado. Porque as nossas falas, elas revelam o nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 3, ao encontro de Nicodemos e um mestre, que era o mestre da lei, e Jesus. E Jesus diz a Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o mestre da lei, o doutor da lei, Nicodemos vai perguntar a Jesus assim: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E no verso 9, Nicodemos diz assim: como pode ser isso? Ao que Jesus responde no verso 10 do capítulo 3 de João: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Basta uma fala de Jesus e revela a nossa miséria. Jesus mostra ali, expõe ali a ignorância de alguém que era o doutor da lei, alguém que explicava a lei para aqueles que frequentavam a sinagoga. Basta uma fala de Jesus para nos mostrar que nós não somos mestres de nada. Muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas conversas vão denunciar a nossa pobreza espiritual. Só que nós não temos muitas vezes a capacidade de discernir isso, de perceber isso. Tem coisas que, assim como Nicodemos, nós temos títulos de mestre, mas na verdade nós não entendemos nada. Um salmo que eu oro constantemente é o Salmo 19. No versículo 12, o salmista vai dizer assim: quem pode discernir os próprios erros? E ele ora assim: absolve-me dos que desconheço. O salmista, ele está dizendo: muitas vezes eu não consigo nem discernir aonde eu estou errando, e pede perdão a Deus, até por aquilo que ele nem conhece ainda. É uma atitude de humildade diante de Deus. E ele continua: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. E ele encerra o Salmo 19 assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A riqueza material daquele jovem não garantia a ele uma grandeza de alma. E como vos disse, esta passagem, além de estar em Mateus e Lucas, ela também está no Evangelho de Marcos. Só que Marcos, ele registra uma frase maravilhosa que não está nos outros 2 evangelhos. E eu peço que você abra em Marcos capítulo 10, o mesmo texto. Nós iremos ler agora, segundo a ótica do evangelista Marcos. Marcos 10, a partir do verso 17.
Nós vamos ler do 17 ao 22. Há algo muito precioso dentro desta passagem. Você achou? Diga amém. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Grife agora o que Marcos diz: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus então faz uma proposta que desmonta por completo aquele jovem, e a proposta era: Jesus disse, está faltando uma coisa a você. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. E é justamente com essa fala que Jesus revela àquele jovem o que ele não sabia sobre si mesmo. E há coisas sobre mim, há coisas sobre você que eu ainda não descobri sobre mim. Há coisas sobre você que talvez você ainda não descobriu. Porque Deus sabe mais sobre mim e sobre você do que nós mesmos. E hoje pode ser noite de revelação para a minha vida e para a sua. Quando nós nos submetemos a Deus, e Deus disse: eu já sondei o teu coração, mas eu quero falar com você algo que você até hoje nunca viu, sobre a sua própria vida. Deus pode chegar para mim e para você e dizer: eu quero falar algo sobre você que você precisa enxergar. Eu quero falar algo sobre você que você mesmo achando que é um mestre, e coisas que você já deveria saber, você ainda não conhece. Não é sobre os outros. Deus pode chegar para mim, para você e dizer: eu preciso falar sobre você mesmo, sobre mim mesmo. É a fala de Jesus para o Nicodemos: você não é mestre? Já era para você estar sabendo. E que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite, que Ele ilumine o nosso coração e o nosso caminho, porque o nosso coração, como diz lá em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Jeremias diz: quem é capaz de compreendê-lo? Mas Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas em Marcos, nós lemos essa frase incrível, e que não está nos outros dois evangelhos. E antes de fazer a proposta ao jovem rico para vender tudo o que ele tinha, o que ele possuía, e seguir com o texto, o evangelista Marcos diz: Jesus olhou para ele e o amou. E isso é maravilhoso, porque essa noite Jesus marcou um encontro comigo e com você. Nós não planejamos estarmos aqui. Muito antes de a gente planejar, Jesus já sabia que nós estaríamos aqui. Você não está na live hoje porque você programou. Jesus já sabia que você está assistindo aí. Eu não sei quem está assistindo, mas Jesus já sabia que você estaria no YouTube agora, que você estaria no Instagram agora. E Ele está falando conosco através da palavra, para que as nossas vidas sejam transformadas por esse amor. E a questão é como nós respondemos a esse amor maravilhoso de Deus por nós. Isso é interessante. Nós vemos, por exemplo, mais um erro básico dos mestres modernos, na própria classificação dos textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Lucas agora no capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos ver aqui mais algumas falas aqui dos Nicodemos modernos.
quando você abre a Bíblia em Lucas capítulo 15, você encontra 3 histórias. A primeira história está do versículo 1 ao versículo 7, e provavelmente na sua Bíblia deve dizer assim: a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 ao versículo 10, provavelmente deve ter assim: a parábola da dracma perdida. E dos versículos 11 ao versículo 32, na sua Bíblia alguém deve ter escrito assim: a parábola do filho pródigo. Observe que o foco de quem deu essa nomenclatura a essas 3 histórias foi na parte perdida. Foi na ovelha que se perdeu, foi na moeda que se perdeu, foi no filho que se perdeu, que porventura não só é um, né? A propósito, não é só um filho perdido, mas são 2. E eles esqueceram o principal dessas 3 histórias. Porque a primeira parábola não fala de uma ovelha que se perdeu, fala de um pastor que amou. Ela fala de um pastor que tinha 99 e ele disse assim: eu vou buscar aquela uma que se perdeu. Muito mais importante é a gente observar o fato que Jesus está revelando o coração de Deus para mim e para você, do que a gente focar naquela ovelha que se perdeu. O que ele quer mostrar é dizer assim: você é tão singular para mim, que eu deixo tudo para ir atrás de você. Que foi o que ele fez. Jesus, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E a gente esquece disso. O foco está na ovelha que se perdeu. Depois ele usa uma ilustração, e ele não usa mais um homem, mas ele usa uma mulher, porque quando uma mulher está procurando uma coisa, ela só para quando ela encontra. E ele usa essa figura dizendo: olha, é como uma mulher que quando perde algo, uma dracma na sua casa, ela diz: eu só paro quando eu encontrar aquilo que eu perdi. Então o foco, mais uma vez, de quem colocou esse título, quem fez aí o copyright, ele se enganou, né? O título chamativo do texto, para você conhecer, aquilo ali está falando de alguém que está procurando algo que é precioso para ele. E depois nós vemos a partir do verso 11 de Lucas 15, a história do filho pródigo, que são 2 filhos perdidos. Mas o mais escandaloso nessa história, a coisa mais maravilhosa, é o amor do pai por ambos os filhos perdidos. E quando a gente lê essas histórias, nós sempre lemos dessa forma. As pessoas dizem: olha, é a parábola da ovelha que se perdeu, é a parábola de uma dracma que foi perdida, é a parábola de um filho que se perdeu, e nós esquecemos do principal, o que Jesus queria mostrar: o amor do coração do pai. Ele está dizendo: é uma ovelha que se perde, mas eu deixo tudo para ir atrás dela. É uma moeda que se perde, eu paro tudo e eu só vou sossegar quando eu encontrar você. É o pai que fica no portão dizendo: você saiu de casa e eu vou ficar aqui esperando até você cair em si. É o pai que ficou em casa com o filho também que estava perdido e não queria celebrar. E ele: meu filho, você precisa também aprender algumas coisas sobre você mesmo, porque você ficou junto de mim e continua perdido. Ele fala sobre um amor não só por aqueles que saíram e estão perdidos, também como aqueles que estão em casa, aqueles que estão na igreja, mas também estão perdidos porque não conhecem a si mesmo. E para elucidar ainda mais esse texto de Lucas, a gente vai agora para Mateus capítulo 13, versículo 44, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, nós vamos ler mais 2 parábolas de Jesus, 2 histórias que vão nos ajudar a elucidar tudo isso que a gente está nessa noite aqui refletindo sobre esse amor de Deus. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Você achou? Amém? Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Observe que os compradores do campo com o tesouro, né, o comprador da pérola de grande valor, ele não barganhou o preço.
Você vai comprar algo, você diz assim, quanto é? A pessoa vai dizer o preço e você vai dizer assim, dá para fazer por menos não? Você vai pedir um desconto e você fica ali chamado a famosa arte da negociação. Observe que os dois encontraram algo tão maravilhoso, algo tão magnífico, que ele já chega dizendo assim, tome, eu quero isso, é a carteira, tome aqui meu celular, tome aqui a minha Bíblia, o tablet, tome aqui a chave da minha casa, tome a chave do meu carro, eu não quero saber, eu só quero saber que eu quero isso. Jesus está dizendo que o reino dos céus é assim. E quando alguém encontra Jesus, ele sabe que a única coisa que ele pode dar a Jesus é o seu tudo. Quando a gente se depara com Jesus, com o amor de Deus, não tem como a gente dar menos do que tudo. Porque o amor de Deus é escandaloso, ele é maravilhoso, é um amor, é o ousado amor de Deus que quando você se depara, você se encontra, não, eu preciso disso, é tudo, eu não faço conta. Aquele jovem, ele não tinha noção de quem era Jesus. Quando ele se depara com Jesus, o ouro que ele possuía brilhou mais nos seus olhos do que a graça salvadora de Jesus para ele. Ele foi o único homem que se encontrou com Jesus e saiu pior do que quando entrou nesse encontro com Jesus. O reino de Deus é dessa forma. É um encontro maravilhoso que nós temos. Talvez você está nos assistindo agora e Jesus está dando essa mensagem para você. Você precisa ter esse encontro espetacular com o amor de Deus. Que quando você encontra, você diz assim, eu encontrei a coisa mais preciosa do mundo, eu dou tudo para seguir Jesus. E observe que o texto diz assim, cheio de alegria. Não é algo que você dá e que você não tem prazer, é algo que você se emociona, é algo que você abre aquele sorriso. É por isso que Paulo vai nos ensinar lá na Epístola de Coríntios, no capítulo 13, que ainda que eu vendesse os meus bens, desse tudo para os pobres e desse a minha própria vida, se não tivesse amor, nada seria. Os templos religiosos no mundo todo estão cheios de pessoas que encontraram alguma coisa, só não encontraram algo que lhes dão assim alegria, que sabe, que maravilha as pessoas. Quando você diz assim, fale para mim de Jesus, quando você abre a boca para falar de Jesus, olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus é o meu tudo, Ele é a pessoa mais admirável para mim do universo. E para a gente exemplificar melhor isso, esse fascínio sobre Jesus, eu separei aqui 3 trechos de literaturas, de livros, que para mim falam bastante. O primeiro trecho é de um livro infantil, um livro de crianças, uma obra, onde um diálogo, em um livro infantil que eu tenho dos meus filhos, O Pequeno Príncipe, algo que é muito comum e que muita gente conhece, e o que me chama a atenção é que o diálogo do menino com a raposa, ele chama a raposa para brincar e a raposa diz assim para o menino no livro, eu não posso brincar com você porque você não me cativou. E ele pergunta no trecho lá, o Pequeno Príncipe, o que é cativar? E ele diz assim, cativar é você cultivar, criar laços. E ele diz assim, a raposa diz para ele, tu não és ainda para mim senão um garoto igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho a necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim, não passa aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 raposas. Ele diz, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Jesus, ele não trata a gente de maneira generalizada. Do mesmo modo aqui que esse trecho diz, você é único, o que Jesus quis dizer com aquela história das ovelhas, que ficaram lá, o pastor deixou 99 ovelhas, ele disse, eu vou atrás de uma, porque para mim, você é único no mundo. Eu te amo de maneira única e singular. E Jesus cativou meu coração. É por isso que eu não tenho outra alternativa, e nem você tem outra alternativa a não ser seguir esse mestre
do amor, esse mestre da sensibilidade. O Jonas Madureira, no segundo trecho que eu separo aqui, ele diz assim, no seu livro Custo do Discipulado, ele diz assim: se sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho, e ele usa o mesmo termo, cativou a sua alma. Por isso o discipulado, o que ele diz, começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. E ele diz, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Jesus deve ser a pessoa, para mim, para você, mais admirável de todo mundo. A pessoa mais fascinante de todo mundo. A pessoa que você, quando abrir a boca, você vai dizer assim, eu encontrei algo tão maravilhoso, que eu dei tudo na minha vida para seguir o mestre. É por isso que quando ele encontrava os discípulos, encontrou Mateus na alfândega, Mateus, siga-me. Mateus abandona tudo e segue-me, e segue Jesus. Ele encontrava os outros discípulos pescando ali, eu vou fazer você pescador de almas. E os discípulos ao mesmo tempo encontram algo tão fascinante, algo tão admirável, que eles abandonam tudo e seguem Jesus. E nessa noite, é noite de Jesus fazer esse convite para cada um de nós. De nós deixarmos tudo, ainda que ainda estamos segurando. Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero tudo da sua vida, venha e me siga. Quantos discípulos temos aqui de Jesus? Diga amém. Amém. Não há como nós sermos discípulos de alguém que nós não admiramos. Não há como nós sermos discípulos de alguém que não nos fascina, de alguém que não nos cativa. E o terceiro trecho eu extraí do livro O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. E ele fala sobre a morte, o último estágio de vida de um famoso escritor também, um judeu chamado Abraham Joshua Heschel. Esse rabino, ele sofreu um ataque do coração, ele estava à beira da morte, e o melhor amigo dele foi visitar, ele conta no livro que o melhor amigo dele foi visitar ele no leito, e ele estava tão fraco naquele momento, ele só sussurrou, e ele coloca a fala do Abraão, no livro dele, e já perto ali, depois de sofrer esse ataque cardíaco, ele disse assim, Sam, que era o amigo dele, eu sou grato pela minha vida, por todos os momentos que vivi, e ele disse assim, eu estou pronto para partir, vi tantos milagres na minha vida, e o velho rabino, esgotado pelo esforço em falar, depois de uma longa pausa, disse assim, Sam, nunca na minha vida pedi a Deus sucesso, eu nunca pedi sabedoria, eu nunca pedi poder ou fama, e ele diz assim, eu pedi assombro, e ele me concedeu, pedi assombro e ele me concedeu. Ele disse, explicou assim, um burguês sem imaginação irá cutucar o nariz diante de uma pintura de Claude Monet, uma pessoa cheia de assombro ficará ali diante da pintura, tentando segurar as lágrimas. De modo geral, ele diz, o mundo perdeu o senso de assombro, nós crescemos, já não perdemos o fôlego diante de um arco-íris ou do perfume de uma rosa como acontecia antes, ficamos maiores e todo o resto ficou menor, menos impressionante. Tornamo-nos apáticos, sofisticados e cheios da sabedoria do mundo. Não deslizamos mais os dedos sobre a água, não gritamos mais para as estrelas, nem fazemos para a lua. A água é H2O. As estrelas foram classificadas e a lua não é feita de queijo. Hoje cremos que todos os mistérios podem ser resolvidos. E que todo assombro não passa do efeito que o novo imprime sobre a ignorância. Certamente o novo é capaz de nos impressionar. Um ônibus espacial, o jogo mais recente de computador, a fralda mais macia. Até amanhã, até que o novo se torne velho, até que a maravilha de ontem seja descartada ou tomada como coisa certa. Não é de admirar que o rabino Heschel tenha concluído, à medida que a civilização avança, o senso de assombro declina. E se você não entendeu, o que ele quis dizer foi isso. Ele disse, eu nunca quis perder o assombro diante de Deus. É quando eu me ajoelho e eu faço, Deus, que maravilha é a tua presença.
É você chegar diante da palavra e dizer: Deus, que palavra maravilhosa. É você chegar diante do próximo e dizer: Deus, como é belo o mundo, como é belo as pessoas que o Senhor fez, o meu próximo, o amor, como é belo as crianças. Ele diz: o homem tem perdido o assombro, tem perdido a capacidade de se admirar com o Criador. É você chegar e dizer: vai pregar de novo sobre o jovem rico, Mateus capítulo 19, eu já sei. Vai falar sobre a parábola do filho pródigo, eu já sei também, já ouvi muitas vezes. Perdemos o assombro, não conseguimos mais dizer: Deus, como tu és magnífico, e você diante da presença de Deus, você fica sem fôlego. O que ele quer dizer é isso, é você ter o assombro diante de Deus, que você diz: Deus, estou sem palavras diante da tua presença. Deus, tu és tão admirável que eu não consigo nem respirar. Deus, eu estou diante da pessoa mais maravilhosa do mundo, mais impressionante para mim. É nós entrarmos na igreja e ouvirmos mais um sermão e cantarmos mais uma música e nem uma lágrima conseguimos tirar dos nossos olhos de tão seco que está. E o nosso coração não se maravilha mais. E a gente não consegue dar um sorriso para Deus. E a gente não consegue mais se derramar diante dEle, porque nós perdemos o assombro diante do Eterno. O jovem rico estava diante do Criador do universo, e o que ele sabia olhar era as riquezas que ele possuía. E talvez nessa noite eu não sei o que é precioso para você, mas Jesus está aqui nessa noite e está dizendo assim: olhe para mim, me siga, eu quero te mostrar algo que vai te assombrar, que vai te admirar, que você vai ficar maravilhado. Não importa o que você tenha, você vai dar tudo para me seguir. Você precisa estar assombrado. É por isso que quando as pessoas dizem assim: quando eu chegar no céu eu quero conversar com Paulo, quando eu chegar no céu eu quero conversar com Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando eu chegar no céu eu quero ver Abraão, eu quero ver o pai da fé. Eu digo: quando eu chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, que nós vermos Jesus, nós iremos fazer como João, iremos cair como morto. Nós iremos ver a pessoa mais maravilhosa do universo. Nós não teremos palavras, nós iremos ficar sem fôlego, nós não teremos explicação, nós iremos ficar pasmos, estupefatos diante do Criador, diante de Deus. Que hoje, se nós vermos Deus, nós morremos. Ninguém consegue vê-lo em sua grandeza, e nós teremos uma eternidade para admirá-lo. E Tozer vai dizer: pode ser que nós admiremos Deus durante uma eternidade e nunca nós iremos conseguir conhecer todos os atributos de Deus. Você vai ficar admirado: Deus, tu és isso, tu és aquilo. Amanhã, Deus, tu ainda é mais isso. No outro dia, Deus, tu é mais isso. Eu não vou conseguir nem lembrar de quem é Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem ninguém, porque você vai estar diante de alguém que é assim, que vai te pasmar. E aí a gente vem nos nossos rituais religiosos, e o nosso coração perde o assombro diante de Deus. E é por isso que o rabino disse: eu nunca pedi riqueza, eu nunca pedi poder, eu nunca pedi fama. E olhe que ele é muito famoso como escritor. Ele disse: eu só pedi, já no leito de morte, assombro por Deus. É quando eu me ajoelhar, eu dizer: a tua presença, que maravilha, não tenho palavras. É quando eu abri a Bíblia, eu sou um rabino, já sei tudo, de capa a capa, já estudei toda a teologia sistemática. E ele dizia: Deus, só não deixa, por mais que eu saiba, quando eu abri a Bíblia, que maravilha. Eu já li os Salmos 1 milhão de vezes, mas quando eu leio de novo, que delícias há aqui para mim. Jesus deve nos fascinar, Jesus deve nos assombrar, nos deixar maravilhados, tirar o fôlego, abismados, estupefatos. Jesus é um mestre tão fascinante, que com poucas palavras daquele jovem, Jesus conseguiu ir no mais fundo do coração e percebeu de modo sensível coisas que nem mesmo ele sabia. E Jesus está mostrando para a minha vida, para mim e para você, coisas nessa noite, que talvez eu e você não sabíamos.
Por isso que ele vai dizer em Lucas 14:33, a equipe de louvor pode vir. Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus quer dizer com tudo? É que quando você encontra ele, você vai dizer: mestre, não tem outro jeito, outra condição, está aqui tudo. Eu encontrei o tesouro da minha vida, eu encontrei a pérola mais preciosa, e você entrega tudo que tem. A pessoa vai dizer: eu tenho riquezas, isso não vale nada diante do meu Jesus. Eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitas ações, eu tenho muitos títulos, eu tenho ouro, eu tenho tesouros, eu tenho investimentos, eu tenho empresas. E você diz assim: eu não quero nem saber, está aqui Jesus, é tudo, eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo, porque eu fiquei assombrado com o que eu vi. O jovem rico não viu isso em Jesus. E eu espero que você que está assistindo em casa, você veja quem é Jesus, você seja assombrado por Jesus, porque Ele vai mostrar, Ele está nos mostrando o quanto Deus nos ama, e que como um pastor Ele deixa 99, e hoje o Pai veio atrás de você, porque você é único para Ele, como aquela mulher que só descansa quando encontra o que perdeu em casa. Ele está dizendo: eu só vou descansar quando eu te encontrar. Como o pai que aguarda os filhos perdidos caírem em si, ele está dizendo: eu esperei muito tempo para você cair em si, estar aqui nessa noite, estar aqui nessa live, para Ele mostrar o amor dele por mim e por você. Que nós sejamos assombrados por esse amor de Deus, um amor indescritível, um amor indizível. E quando você abrir a sua boca para alguém dizer assim: fala de Jesus para mim, me evangeliza, você vai lembrar do texto: e cheios de alegria, aquele homem que encontrou o campo diz, cheio de alegria, você vai dizer: eu vou lhe contar uma coisa, sente aí, porque você vai ficar assombrado da pessoa que eu vou te apresentar, você vai ficar maravilhado da pessoa que eu quero falar para você. Nós não podemos falar de Jesus com o coração vazio e seco, sem admiração por Ele. Não podemos ser discípulos de alguém que nós não admiramos, de alguém que nós não estamos fascinados. É quando você falar o nome, você ouvir o nome Jesus, você vai: é maravilhoso Ele. Nós cantamos aqui, maravilhoso. Quando nós cantarmos essa canção, sorria, irmão. Quando chegar lá no céu, eu até brinco com os meninos do louvor, já falei isso algumas vezes. As pessoas que dizem: eu quero ver Isaac, João, Jacó, eu vou estar lá. E quando você vê Jesus, que a gente tudinho cair, eu vou dizer assim, a minha mente vai estar assim: não disse? Você vai se encontrar com a pessoa mais maravilhosa do universo. E esse Deus está aqui hoje para salvar, para libertar, para curar aqueles que estão aqui, e para você que está em casa assistindo, você mesmo. Curve sua face e vamos meditar nessa canção.